Fala pessoal, tudo bom? Bom, qual é uma das coisas mais difíceis que tem na bolsa? Onde colocar o stop? Então, se você coloca próximo demais, você é removido da operação antes da hora. Se você coloca longe demais, você está ganhando, devolve, 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 muitas vezes perde. Essa história de 3 para 1, 2 para 1 e tal é relativamente empírico, porque nem sempre vai no 3 para 1, nem sempre vai no 2 para 1. Então, essa é a nossa ferramenta de stop, o nome dela é incrível, tá? É um nome pomposo, mas ela realmente é incrível. Se você tiver paciência aí um pouquinho, eu vou te mostrar. Nós trabalhamos com ela em 3 níveis e eu já te mostro por que, rapidinho você vai entender. Então você pode plotar ela curta, média ou longa, 1, 2 ou 3. Então qual é a diferença disso? Aqui eu estou no mini índice 1 minuto. Então, no mini índice 1 minuto, então, primeiro, se eu tiver o dia inteiro para operar, talvez o 3 seja mais interessante que o 1. Porém, se eu tiver meia hora ou uma hora, não adianta eu operar aqui, porque o que vai acontecer? Eu vou fazer, eu estou ganhando e devolvo, eu estou ganhando e devolvo, estou ganhando e devolvo. Então, quando você segue médias móveis longas em time frames curtos, você faz esse erro aqui. Quando você pega osciladores ou indicadores no modo padrão, né, você não mexe, plota e é sempre a mesma coisa, é a mesma história. Por quê? Porque muitas vezes aquela calibração pode ser boa ou ruim, dependendo do time frame que você está. Então, uma forma fácil de você entender aqui é o seguinte, isso aqui é mini índice 1 minuto. Se eu colocar aqui 240 minutos, o que vai acontecer? Então veja bem, cada tracinho agora é um mês, 240 minutos, cada candle tem 4 horas. Então aqui é o mês de dezembro, aqui é o mês de janeiro e tal. Então imagina que eu escolhi operar 240 minutos com uma média móvel bem grande ou com um indicador numa plotagem. Por isso que é importante o indicador ser versátil. Ou ele se autoajusta dentro do código, que muitos dos nossos fazem, ou você tem algumas opções. Mas imagina o seguinte, eu estou operando aqui, comecei em janeiro com essa plotagem, eu fiquei 9 dias enxergando o indicador me dizer que isso aqui estava em alta e eu perdi 3.000 pontos, 2,5%. Por quê? Porque isso aqui, na verdade, é uma alta que começou lá em novembro, chegou no pico máximo aqui em dezembro, me dando 11%, depois devolveu 2, 3% e aqui falou, não, a alta acabou, né? Então, se eu estou normalmente num time frame grande, a plotagem mais curta é melhor. Então, dentro dessa plotagem, ao invés de eu enxergar uma alta e uma baixa, eu tive uma baixa, 2 baixas, uma altinha, 3 baixas, 4 baixas, ou seja, eu ganhei dinheiro, né? Então, na média, quando você estiver operando rencos curtinhos, pontos curtinhos, time frames curtinhos, 1 minuto, 2 minutos e tal, as melhores plotagens estão nos mais longos, desde que você tenha tempo. Porque se você tiver, por exemplo, usando 1 minuto, né, e tiver 1 hora no almoço para operar, você pode estar no meio de uma roubada dessa. Deu para entender? Então agora nós vamos dar uma passeada pelo indicador, a gente não opera com os 3 juntos, mas tem uma surpresinha aqui, tem vários ajustes, nós vamos dar uma passeada por time frames diferentes para você ter uma noção. Uma coisa bem legal, bem incrível que esse indicador faz é o seguinte, se você olhar, assim que o trade começa, ele fica relativamente próximo. Qual é a ideia aí? Se der errado, você vai perder, mas não vai perder demais. Mas na medida em que o trade vai andando, ele vai se afastando, ele vai deixando o preço trabalhar, tá? Isso é uma coisa que a gente procurou bastante, ou seja, se a gente escolheu entrar e vamos supor, muitas vezes o uso desse indicador é na forma só do indicador. Eu estou operando um outro setup nosso e ploto incrível em cima. Então, o incrível vai ser a minha ferramenta de stop. E ele vai dizer assim para mim, olha, parecia que foi, mas não foi, então vamos sair. Ou seja, vou perder pouco. Mas na medida em que o trade evolui, ele vai se afastando e deixa o preço trabalhar.
Porém, evidentemente, é aquilo que eu disse. Se eu vou trabalhar no modo 3 nos 5 minutos, eu tenho que ter o dia inteiro. Eu tenho que saber que isso pode acontecer. Caso contrário, é preferível, eventualmente, eu trabalhar no modo 1, porque no modo 1 eu vou conseguir beliscar lá 1000 pontos, saio. Vou conseguir beliscar 600 pontos, saio, tá? Então, ele é uma ferramenta basicamente de stop em 3 níveis, tá? E que faz várias e várias coisas, que eu vou dar uma mostradinha aqui, mas esse vídeo, quando acaba aqui no YouTube, no Instagram, ele continua na área de assinantes por mais 30, 40, 50 minutos, onde a gente vai esmiuçar a coisa como um todo, tá? Então, 5 minutos, 15 minutos. Então, embora ele seja uma ferramenta de trade, ele tem uma regra de coloração que também é um dos nossos indicadores de coloração. Eu posso tradear isso aqui. 2.000 pontos em... peguei o dia anterior. 2.000 pontos em 3 horas, tá? Então vai olhando assim para tentar entender se ele é algo lucrativo, tá? 60 minutos, imagina que eu comecei a operar aqui, fiquei não sei quantos dias e eu saí aqui. O que aconteceu neste time frame? Eu estou num time frame já grande, operando no modo 3. No modo 1, ó, eu teria ganho mais, teria sido mais interessante. E o modo 2 aqui talvez tenha sido mais equilibrado. Eu operei menos, tá? Porém, tirei do indicador o que eu podia. Uma das opções que nós temos é desligar a correção. Como muitas vezes você ganha e devolve, se você vier aqui, então vou deixar esse cara grande. Então, quais as opções dos indicadores? Se você está acompanhando aí, você já deve ter visto. Se não está, convido você a entrar www.123indicadores.com. Tem uma guiazinha, a terceira no alto, nossos indicadores e regras de coloração. Lá tem a apresentação um por um, tá? Muito bem. Uma das coisas, colorir, compra, colorir, venda, todos fazem. Eu não quero enxergar as comprinhas porque é um dia absurdamente baixo, desligo. Eu posso colorir e plotar por curto, médio ou longo, que é o que você já viu. Uma das coisas que tem, isso aqui eu vou mostrar mais na área de assinantes, é o seguinte: eu posso também colorir e ao invés de, porque a gente não usa ele plotado 3 vezes, eu estou plotando para mostrar, mas ele faz isso. Eu posso colorir apenas se no modo 1, no modo 2 e no modo 3 estiver igual. Ou seja, os 3 estão em alta, os 3 estão indicando compra, os 3 estão indicando baixa. Isso é uma forma muito interessante de filtrar e pegar somente as operações realmente boas, porque se tiver vendido no 1, no 2 e no 3 é porque entrou tendência, então isso é bem legal. Eu posso turbinar a consolidação, que é uma forma que eu tenho de aumentar a quantidade de branco, ou seja, aumentar a quantidade de não opere, e uma das outras coisas que eu já vou mostrar é esse desligar a correção, maravilha. Fora isso, existe um leque de médias que eu posso plotar em volta do indicador e eu posso dar o espaço que eu quero entre esse leque de médias. Para que serve isso? Eu estudando o indicador, descubro que na média ele caminha X pontos e vai até um local e costuma devolver, ou para baixo, caminha até não sei quantos pontos e costuma devolver. Se eu calibrar esse leque pegando poucas vezes, né? Onde ele chega no máximo e onde ele chega no máximo aqui, o que vai acontecer para mim durante um trade? Então isso eu estudei e plotei, maravilha. Durante um trade andou 1.500 pontos, só que eu estudando para trás descobri que 1.500 pontos ele anda poucas vezes. Quando eu tô no trade e ele vai batendo lá em cima, eu já começo a estrangular meu stop. Por quê? Porque baseado no passado, ele provavelmente está chegando a um máximo. Então é uma forma também de usar isso como um alvo, vamos dizer assim, tá? Bom, só para você entender, se eu desligar a correção aqui sim, o que vai acontecer? Uma parte daquelas devoluções, ó, por exemplo aqui, ó, uma parte daquelas devoluções acaba. Então, eu começo, sem dúvida nenhuma, a picar o trade. O que é o picar o trade? Eu entro, não respiro, mas ganho alguma coisa,
entro de novo, não respiro, mas ganho alguma coisa. Então eu tenho que entender que isso visa eu não devolver. Porém, num dia de tendência, não seria um bom negócio. Por quê? Porque no dia forte, o mercado caminha, respira, caminha, respira, caminha, respira. Se eu desligar, eu vou ficar fazendo um monte de trade. Agora, num dia meio lateral, que não está me dando muita coisa, isso é mais interessante em renco e tal, mas num dia lateral, o que vai acontecer? Me deu alguma coisinha, eu saí, esperei. Me deu alguma coisinha, eu saí, esperei. Então, assim como tem o dia, o time frame melhor, né? E o tipo de operação que eu costumo fazer, né? Mais tempo em cima da tela ou menos, para calibrar em modo 1, 2 ou 3, também tem um momento certo, ou os dias melhores, para eu ligar ou não a correção. Então, aqui só para você ter uma ideia, num time frame curtinho. Todos os três estão com desligar correção. Eu estou no Winfoot 8R, um time frame absurdamente pequeno. O que acontece se eu estiver operando o indicador no modo 1, ou se eu estiver usando uma média móvel curta? Não dá tempo do trade fazer nada. Ele começa, eu saio, ele começa, eu saio, ele começa, eu saio. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe muita vontade de todo mundo de acertar o trade, de encontrar o início dele e encontrar o fim, e muitas vezes achar que vai ficar rico se conseguir fazer isso. Acontece que você toma tanto stop, tanto stop, tanto stop, que não compensa. Ou seja, você entra e sai, só que você perde um slippage para entrar, um ou dois slippage para sair. E aí você percebe que se você estivesse operando num modo um pouquinho mais longo, você faria alguma coisinha, mas ainda tomaria uns stopinhos. E se você estivesse operando num modo mais longo ainda, você também ainda toma stop, porque é um período absurdamente curto. Mas você consegue, cada tradezinho que você entra, por exemplo no 8R, ganha 100 pontos, 50 pontos, 60. Então isso aqui é scalping. Você vai fazendo trades, né, mais curtos e desligando a correção no modo 3 aqui. Talvez seja mais interessante, olha a quantidade de problema que você arruma aqui e olha a quantidade de vezes que aqui você fica mais tranquilo. E agora, o que eu fiz aqui? Porque está todo mundo igual, modo 1, modo 2, modo 3. O que eu coloquei em todos? Eu coloquei essa opção aqui, ó. Colorir só se o curto, o médio e o longo forem iguais. Então, achou muito complicado, não sabe quem é que você escolhe, né? Eu acho que na área de assinantes vai conseguir entender, porque a gente vai esmiuçar, mas você assinou, não tem muita paciência, tem muita gente que não assiste os vídeos e quer usar de uma forma que você não esquente muito a cabeça, põe a coloração para 3, tá? E aí a plotagem dele, você coloca, se você quer operar pouquinho, vai sair rápido no modo 1. Se você quer a plotagem, só para você enxergar em que local estaria a linha de stop, na forma ideal, tá? Vai ficar o dia inteiro operando, pode usar a plotagem no 2 ou no 3, mas quer saber a coloração, tá? E a coloração do que eu estou plotando, eu também posso enxergar no modo 3. Então, por exemplo, eu estou plotando no 3, estou vendo aqui a coloração que o 3 estaria, porém, se eu vier aqui no indicador e eu disser assim para ele, ó, colorir só se os 3 forem iguais, então, embora ele esteja plotando como o 3, tá? Ele vai ficar colorido de venda somente se no modo 1 e 2 estivesse colorido. Somente se no modo 1 e 2 também estivesse colorido. Então, qual é o maior uso disso aqui? É para eu plotar ele como uma ferramenta de stop em cima de qualquer outro dos nossos indicadores que você já viu até agora. Então, eu tenho uma noção de onde estaria a linha ideal de stop, que é o incrível, e posso inclusive saber aqui só pela coloração dele que ele estaria me indicando venda no modo 1, 2 e 3, tá? Então, a ideia aqui fora da área de assinantes é te mostrar mais uma das ferramentas. Esse vídeo encerra aqui
e continua lá na área de assinantes. Se você estiver gostando, convido você a assistir todos os vídeos se você não viu ainda. Onde tem a sequência completinha é aqui no nosso site 123indicadores.com, não tem o BR, nessa abinha aqui, ó, nossos indicadores e regras de coloração, e aqui você vai ter uma visão indicador por indicador. Na média esses vídeos aí tem 15, 20 minutos, mais ou menos como esse aqui, beleza? Abração, até mais, tchau, tchau.